noite para vocês que estão em casa. Paz seja com vocês. A paz que Jesus conquistou por nós na cruz. Abra no Salmo 40. Louvado seja o nome de Jesus. Salmo 40. Aleluia. Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão. Quero que você ore comigo. Senhor nosso Deus, estamos aqui em Tua presença, no nome poderoso de Jesus. Sabemos que o Senhor está aqui, Pai. Queremos louvar o Senhor. Queremos, Senhor Deus, admirar a Tua presença, a grandeza da Tua santidade. Louvado seja o nome do Senhor. Adorado seja o nome do Senhor, aquele que atraiu nossos corações. É por isso que nós estamos em Tua presença, Pai. Porque o Teu Espírito nos trouxe aqui, em Tua presença. O Senhor nos escolheu para adorar o Senhor, para proclamar a glória do Senhor, as proezas do Senhor. Te agradeço, Senhor, porque não há ninguém como o Senhor, que ama. Não há amor como o do Senhor, não há amor. Obrigada porque o Senhor nos libertou e nós podemos Te chamar de Pai. Foi assim que o nosso Senhor Jesus nos ensinou a chamá-lo de Pai. Pai, se manifesta no nosso meio. Manifesta-te, Senhor, lá na casa dos meus irmãos, daqueles que estão assistindo essa live. Manifesta-te, Senhor, nos hospitais, porque nós sabemos que o Senhor ouve o nosso clamor. O Salmo 40 diz que o Senhor ouviu o grito de socorro do salmista e tirou ele do mais profundo poço. Pai, nós Te agradecemos porque o Senhor sempre ouve o nosso clamor, Pai, e nós sabemos que onde estiver alguém pedindo o socorro para o Senhor vai atender. Eu oro por todos aqueles, Pai, que estão com Covid, que recebam a cura do Senhor. Essa pessoa que está clamando o Senhor no hospital, essa pessoa que está clamando o Senhor na casa dela, por uma enfermidade, pela cura completa, que hoje essa pessoa, hoje ela seja tocada, ela seja liberta, porque o Senhor, quando o Senhor nos cerca de canções, é para nos libertar, Pai. Oh Pai, eu Te agradeço por Tua presença, eu Te agradeço por Tua palavra, pelo Teu amor, Pai, e porque o Senhor está aqui, Pai. Te agradeço. E nesse lugar também, Pai, se alguém veio com o coração abatido, ferido, Pai, em nome de Jesus, cura, Pai, e levanta todo abatido, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus porque Ele está aqui nesse lugar. Amém? Nós vamos cantar uma canção e eu sei que muitos chegaram cedo e ensaiaram aqui junto com a gente, né? Então vamos lá. Glória a Deus.
noite maravilhosa, Deus. Todas as noites são noites maravilhosas quando estamos na sua presença. Hoje, Pai, eu quero te louvar por cada alma que está aqui e eles vieram encontrar-se com o Senhor. Pai, a tua palavra nos diz que o Senhor é a sua palavra, o Senhor é o verbo vivo. Aonde a sua palavra é pronunciada, onde nós estamos reunidos 2 ou 3 no seu nome, falando esta palavra, o Senhor se faz presente, o Senhor está aqui. Eu sei que há anjos aqui entre nós também, Pai, e eles vieram hoje aqui, ordenados pelo Senhor, para liberar unção, liberar vitória, liberar cura. Não viemos aqui à toa, Pai, nós viemos para receber, primeiro, a tua palavra, que é a direção, é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Pai, que nessa noite, toda a obra da escuridão, Pai, todo o sofrimento, toda a enfermidade, todas as amarrações, tudo aquilo que prende, tudo que é cadeia, Senhor, seja destruído pelo poder da tua palavra. Eu sei que não há nada difícil para o Senhor, não há nada impossível para o Senhor. Aliás, a tua palavra diz que tudo é possível àquele que acredita, aquele que crê no quê? Que crê na tua palavra. Pai, que nessa noite o coração do meu irmão, da minha irmã, do meu irmão que está em casa, seja uma terra muito boa para receber da parte do Senhor, Pai, esta palavra que pode transformar. Romanos 1 nos diz que este evangelho é poderoso. Este evangelho é poderoso para salvar todo aquele que crer nele. Todo que crê nesse evangelho, esse evangelho é poderoso. Efésios 3:20 vai mais longe aí dizendo: Senhor, que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós estamos pedindo, pensando ou imaginando, segundo o teu poder que habita dentro de nós, poder de crer. Pai, aumenta a fé neste coração, porque Hebreus 11 também nos diz que sem fé é impossível receber favor do Senhor. Nós cremos na cruz, Senhor, cremos que somos filhos amados, nós cremos, Senhor, e nós entendemos, nós temos claro entendimento. Nós que temos filhos, Senhor, quanto nós amamos os nossos filhos, quanto nós somos capazes de nos esforçar, de fazer grandes esforços para que eles sejam abençoados. A tua palavra nos diz, Mateus 7,7, que o Senhor ama a nossa vida mais ainda, mais intensamente. É difícil a gente entender. Então a minha oração nessa noite é, como a oração de Efésios 3, que o Senhor abra o entendimento do meu irmão, da minha irmã, que estão aqui na igreja, que estão em casa, que o Senhor abra o entendimento dele, para que eles possam compreender o tamanho, a profundidade, a largura, o comprimento do seu amor, que excede todo entendimento. Eu sei que se o meu irmão veio buscar uma cura, Pai, se ele espera do Senhor uma cura, o Senhor tem essa cura para dar. Se ele espera do Senhor uma resolução, se ele espera do Senhor um tempo de bênção, Pai, a tua palavra nos diz que não há nada difícil para o Senhor. Pai, que esse coração, você pode orar agora comigo, amém? Na sua casa aqui, põe a mão no seu coração, peça assim: Senhor, me dá fé nessa noite, porque nenhuma palavra, nada do que se faz na igreja do Senhor, se não for misturada com fé, ela não tem resultado. Então que essa fé seja derramada no meu coração, no teu coração, nessa hora, em nome do Senhor Jesus. Você crê, meu irmão, que foi derramada uma porção de fé? Hoje vai ter milagre aqui, amém? Glória a Deus. O maior milagre, eu acredito, que é você ter essa fé capaz de mover montanhas. Quero convidar pode se sentar, meu irmão. Eu louvo a Deus que você adorou a Deus. Nós cantamos esse hino maravilhoso. A palavra do Senhor diz assim, cantai ao Senhor um cântico novo. É legal você sempre aprender um hino novo, porque eu creio assim, um hino novo traz um tempo de bênção novo na nossa casa. Amém, irmão? Glória a Deus. Deus está dando uma nova canção, Deus está dando um tempo novo para a tua vida também. Então quero convidar o nosso irmão Douglas, que está ali. Eu quero que você aplauda ao Senhor pela vida do nosso irmão Douglas, que vai trazer. Aí o Douglas já pega esse alquinho aqui, Douglas pega esse álcool aí, amém? Glória a Deus. E já espirra aqui na minha camisa. Olha só que coisa maravilhosa. Espirra aqui. Aleluia. Que geladinho, né? Porque toda vez que nós vamos procurar esse pano, não acha. Então espirra de novo, porque eu já falei e poluí de novo, amém? Deus abençoe, irmão. Esse pastor Marcelo é uma figura, né, irmãos? Boa noite, igreja. Só quem é filho do rei vai dar um glória a Deus bem alto agora. Aleluia. Somos filhos de Deus, amém? Como nós cantamos nessa noite.
Eu sou filho de Deus. E você é filho de Deus? Irmãos, eu quero confessar uma coisa para os irmãos, que meu coração está saindo pela boca, irmãos. E toda vez eu falo, né? Mas hoje parece que está demais, né? Calma aí, né? Quero que Deus abençoe você nessa noite, em nome de Jesus, e que Deus possa usar minha vida para trazer o recado que Deus colocou no meu coração. Na verdade, nem era para mim estar aqui hoje, porque eu não ia estar aqui em Tirapina, né? Hoje eu ia lá para a terra do meu sogro e da minha sogra, né? Que minha esposa e minhas meninas estão lá. Final de semana tem o casamento da minha cunhada. O menino está enrolando ela faz tempo já. E na hora que eles foram casar, aconteceu a pandemia o ano passado e eles tiveram que cancelar o casamento. E depois de um ano, eles marcaram a data para a mesma época, mas ainda estamos vivendo essa fase difícil. E eles não conseguiram realizar o sonho deles, que era fazer uma festa e chamar todos os amigos. Mas, irmãos, o importante é casar e receber a bênção de Deus, né? Estar debaixo da presença de Deus. E foi tão engraçado, né, que a irmã Nilza, acho que foi no banco, não sei se foi segunda ou terça, né? Não lembro que dia que ela foi lá. Ela perguntou para mim: irmão, você que vai pregar sexta-feira, né? Eu falei: não estou sabendo de nada não, irmã. Eu falei: eu acho que não vai ser eu, porque eu não vou estar aqui sexta-feira, né? Falei para ela, né? E aí surgiu um imprevisto, que eu ia ter que ficar aqui hoje, porque amanhã eu vou ter que ir em São Carlos resolver uma situação lá. E eu falei: eu vou ter que ficar aqui, né? E aí ontem o pastor mandou mensagem, né? Até contei para ele, né? Como Deus começa a fazer as coisas assim, preparando. E a palavra que eu vou trazer, irmãos, Deus veio falando comigo a semana inteira, e aconteceu coisas comigo a semana inteira. Ontem eu estava conversando com um irmão, com uma irmã aqui da igreja, e a palavra foi confirmando, e foi explodindo no meu coração. E quando Deus começa a falar comigo assim, a gente fica emocionado, irmãos. Se você abrir o seu coração, abrir os seus ouvidos, Deus vai falar com você. Você tem que crer, como o pastor disse, que é pela fé que a gente escuta a Deus. Porque Deus, ele é invisível. A gente não vê Deus com nossos olhos, mas Ele está aí, do nosso lado, o Espírito Santo, conosco todos os dias. E a palavra que Deus colocou no meu coração essa noite, se eu entender o meu garrancho aqui, eu queria falar com os irmãos hoje sobre o mundo espiritual. Amém? Nós vivemos no mundo. E o mundo que nós vivemos, a gente conhece como mundo natural. Que é aqui onde nós estamos, né? Aqui no mundo natural, onde nós vemos, nós enxergamos, nós tocamos, né? Tem essa mesa, tem a Bíblia, tem o copo d'água. Então, nós sentimos, nós vivenciamos aqui na terra. Esse é o mundo natural, onde todas as pessoas vivem, onde muitos acreditam que esse mundo natural que nós vivemos vai passar o nosso tempo de vida aqui e não vai existir mais nada depois disso. Mas nós cristãos não cremos assim, né? Nós cremos que existe um depois desse mundo natural. Eu creio, você crê? Amém? Que se amanhã ou daqui a pouco você falecer e for para a glória, nós cremos que nós vamos estar junto com o nosso Deus. Jesus, ele veio para nos dar essa oportunidade. Ele se entregou lá na cruz por mim e por você, para que nós possamos, depois que passar esse mundo natural, nós possamos estar lá com Ele, né? Para toda a eternidade. Amém? Você crê, irmão? Você que está em casa aí também, tá? Jesus, ele entregou a vida para morrer, para te salvar, tá? Em nome de Jesus. Então aqui nesse mundo nós comemos, o crente não bebe, mas come, né, irmão? Fazemos aquele churrasquinho, né, aquela feijoada, as irmãs com o caldinho aquele dia aqui. Então nós bebemos, nós dormimos, nós amamos as pessoas, nós odiamos as pessoas, nós erramos, nós acertamos. Esse é o mundo que a gente vive. Mas, irmãos, além desse mundo que nós vivemos, existe um mundo espiritual, irmãos, que a gente não enxerga com os nossos olhos físicos. Alguns têm o dom de ver esse mundo espiritual e sentir o mundo espiritual. Alguns não.
E eu queria estar falando com vocês a respeito desse mundo espiritual, que na verdade é onde acontece as batalhas entre o bem e o mal, dos demônios com os anjos. Eles lutam e são usados, né, para os demônios para nos atrapalhar, e os anjos são usados por Deus para trazer as bênçãos para nós. Então, irmãos, você pode não acreditar nisso, mas anjos e demônios, eles existem. Não sei se você sabia disso, mas é um bom momento para você começar a acreditar nisso. Eles são reais e estão por aí. Algumas pessoas têm o dom de visão e vê anjos e demônios. Pessoas enxergam. Dizem que eu nunca vi, né? Eu não tenho esse dom. Mas quem viu um anjo diz que é coisa linda. Porque é um ser celestial criado por Deus, né? E o outro também é coisa feia, né? Então, irmãos, existe esse mundo, tá? E as coisas, irmãos, elas acontecem primeiro no mundo espiritual e depois ele reflete na onde nós estamos. Quando nós vamos receber uma bênção, o inimigo, ele fica lutando para que nós não recebamos essa bênção. E, como o nosso pastor sempre diz, o reino dos céus é conquistado pela força. E para nossa bênção chegar, existe uma luta muito grande para ela chegar até nós. Para que Deus, ele libera a bênção, mas os demônios, eles querem estragar a nossa bênção. Eles não querem que nós sejamos abençoados. Para uma pessoa, irmãos, que não conhece ao Senhor, se converter, a luta demoníaca para ela não entender a palavra de Deus e não entender que ela precisa de Deus é muito grande, irmãos. Ela tem uma escama no olho, é tampado o olho dela. A palavra de Deus, irmãos, ela é tão simples, mas para quem está com os olhos tampados, é muito complexa. É uma coisa tão simples de entender que Jesus te ama e morreu por você e veio para nos salvar. É tão simples que nós criamos coisas que isso complica, entendeu? A gente não precisa, pagar promessa, irmãos. Jesus já se entregou e já fez tudo por nós. Nós não precisamos andar sei lá quantos quilômetros de joelho, irmãos, para agradecer uma bênção. Jesus, ele só quer que você fale: muito obrigado, Senhor, por me abençoar, por me dar mais um dia de vida. É simples. A gente complica um negócio que é simples, sabe? E não sei se vocês conhecem essa passagem, né? Jacó, quando ele foi lá e brigou com o anjo, até a musiquinha, né? Jacó, como é que é? Agarrou o anjo, segurou o anjo. Então, irmãos, Jacó, ele lutou pela sua bênção. Ele brigou com o anjo até que ele venceu. E nós também devemos ser assim, irmãos. Nós não devemos desistir da nossa bênção. Às vezes nossa bênção está presa lá no mundo espiritual, pessoas esperando uma causa na justiça sair, e aquilo enroscado, aquilo não vai, irmãos. Nós devemos orar e buscar de Deus. Às vezes, se está enroscado, é um demônio que está lá atrapalhando sua vida. Jacó, ele persistiu. Ele lutou no mundo espiritual. Tá? Ele venceu o anjo. Amém? Vocês estão entendendo, irmãos? Quando nós estamos com o nosso mundo espiritual bagunçado, irmãos, o mundo espiritual, ele reflete no mundo natural. Quando nós estamos com a nossa vida espiritual toda bagunçada, a nossa vida no mundo natural vai estar bagunçada também. Então, é reflexo isso. Se você não tem uma vida com Deus, se você não é uma pessoa que busca o Senhor, a sua vida aqui na terra vai estar tudo bagunçada. Como que você quer andar direitinho com a vida certa, se a sua vida no reino espiritual está toda bagunçada? Não vai dar certo. Eu quero ser próspero, quero ser promovido no trabalho, mas eu não sou dizimista. Existem princípios. Deus é um Deus de princípios. E Ele abençoa até o ímpio, se o ímpio praticar o princípio da palavra. Até o ímpio é abençoado. E você, sendo cristão, conhecendo a palavra de Deus, às vezes não pratica
os ensinamentos da palavra de Deus? Vocês estão entendendo, irmãos? Quando nós organizamos o nosso mundo espiritual, o nosso mundo natural também é organizado. É reflexo. Existe uma luta muito grande nas regiões celestiais para que as nossas bênçãos sejam liberadas, como eu falei. O inimigo, muitas vezes, ele sabe da nossa bênção que nós vamos receber, e ele já vem do outro lado lutando para que nós, às vezes, possamos até perder a nossa bênção. Aconteceu comigo essa semana, um dia no meu trabalho, que de manhã lá eu tive um problema com um cliente lá e ele realmente me tirou do sério, sabe? Foi quarta-feira, né, que teve o discipulado, né? Até estava contando para o pastor, não contei o que aconteceu e nem vou contar para os irmãos também o que aconteceu. Mas tive um problema lá, por fim acabou resolvendo, mas eu percebi que aquilo só veio para tirar minha paz no meu dia. Era 8h20 da manhã, fazia 20 minutos que eu estava no meu trabalho, eu entro às 8. E aí, depois que aconteceu tudo, de 10 minutos saiu um relatório lá para mim, de performance, né? Eu estava com a pontuação 6, eu subi para 4. Então, Deus já estava preparando uma bênção para mim. Porque eu estou lutando para ficar em primeiro, certo? Nós devemos sempre fazer o melhor na nossa vida, né? Sempre, em tudo que nós vamos fazer. E então, eu já subi de 6º para 4º. Então, eu creio que eu vou conseguir. Isso é uma meta desse ano para mim. Inclusive, eu coloquei no meu propósito, no começo do ano. Quem preencheu aquele propósito lá no começo do ano? Está na minha outra Bíblia. Você fez um propósito com Deus? Você está orando por esse propósito? Você está guerreando no mundo espiritual para que isso aconteça? Porque se você deixar de orar, você vai deixar de buscar. Então, irmãos, o diabo já sabia. Lógico, para mim é uma bênção pessoal, particular. E ele já sabia, ele queria tirar minha paz. Mas na hora que eu fiquei sabendo, Deus falou assim, tá vendo? Por isso que o rapaz veio dar trabalho para você ali. Por causa disso aí. Então, irmãos, às vezes acontece coisa na nossa vida e a gente não entende. Mas o inimigo, irmãos, ele faz de tudo para tirar a nossa paz e nosso sossego. De tudo, irmãos. Ele não quer ver a gente feliz de jeito nenhum. Não quer. Por quê? Porque ele odeia nós. Ele odeia nós. Ele se tornou adversário de Deus. E como nós amamos, e nós somos a menina dos olhos de Deus. Nós fomos criados pelo Senhor. E Deus nos fez milimetricamente, irmãos. Caprichado. Seu olhinho, seu narizinho, sua boquinha. Foi Deus que fez, irmão. Você não é igual a eu não sou igual a você. Todos foram feitos de maneira especial pelo Senhor. E desde o ventre da sua mãe, Deus já te conhecia. E o diabo, ele sabe disso, irmãos. Ele tem inveja de você. Inveja de mim. Porque nós podemos adorar a Deus e ele foi banido. Ele não pode mais adorar a Deus. Ele foi expulso do céu. Porque ele quis ser igual a Deus. Ele ousou direcionar toda a adoração que era para ser dada a Deus. Ele foi lá e quis direcionar para ele. E por isso ele foi expulso do céu. Não sei se você conhecia essa história. Mas se você ler lá no livro de Gênesis, e conta toda essa história, tá? Irmãos, e eu queria abrir um texto com os irmãos que vai ilustrar tudo isso que eu tô falando. Efésios, capítulo 6, versículo 10. É um texto bem conhecido. Glória a Deus. Aleluia. Efésios, capítulo 6, versículo 10. Todo mundo achou aí? Amém? Você em casa também? Vamos lá então. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pois não temos que lutar contra carne ou sangue,
e sim contra os principados e contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, e tendo cingindo os vossos lombos com a verdade, e vesti a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e orai em todo o tempo, com todo o coração e súplica no Espírito. Vigiai nisto com toda perseverança e súplica por todos os salvos e santos. Amém? Irmãos, nós precisamos estar sempre firmes no Senhor. Porque, irmãos, como eu estava dizendo, se o inimigo pudesse, irmãos, ele nos funilava ali na esquina. Ele nos matava ali na esquina. Mas ele não pode fazer isso. Porque nós temos os anjos do Senhor ao nosso redor. Nós temos a presença de Deus ao nosso redor. Sabe? Nós precisamos sempre ficar na presença de Deus. Mas como que a gente faz para ficar na presença de Deus? Essa semana a gente teve o discipulado. Quem não está vindo, já é um puxãozinho de orelha, para que você venha toda quarta-feira às 7h, tá? Para estar aprendendo a palavra de Deus, irmãos. Porque aqui no culto a gente traz a pregação, mas no discipulado é que a gente cresce. A gente cresce porque ali a gente está junto, tem a oportunidade de conversar um com o outro, para estar firmes na presença do Senhor. E o pastor falou sobre oração no discipulado essa semana. E quem tem orado a Deus? Você tem orado, buscado ao Senhor? E eu falei no discipulado que eu sou uma pessoa que não sou muito de falar, mas eu gosto de ouvir, eu gosto mais de ouvir. E às vezes eu fico quietinho assim no meu pensamento, e Deus fala comigo, Deus fala no meu ouvido. Então, a gente tem que, às vezes, parar para ouvir. Porque se a gente não parar para ouvir, como o pastor disse, né? A gente ora, amém. Acabou, né? E a hora que Deus vai falar que é o melhor, você não escuta nada. Então, nós devemos orar para que nós possamos ficar firmes. Porque se a gente não orar, irmãos, a gente não vai vencer o mundo espiritual. O mundo espiritual, ele é feito de oração. Quando nós oramos, Deus, ele move o céu a favor da nossa vida. O céu é movido, irmãos. Deus, ele para te ouvir assim, ó. Vou escutar meu irmão que está falando, meu filho está falando comigo. Deus, ele para ouvir você, irmão. Às vezes você fala assim, puxa vida, acho que Deus não escuta a minha oração. Misericórdia, irmão, isso é uma mentira do inimigo, para você pensar que Deus não escuta a sua oração, para que você fique desestimulado a orar. Mas é mentira. Deus, ele escuta a oração, irmão. Ele está com os ouvidos atentos para ouvir o nosso clamor. Ele está com os ouvidos. Para a gente ficar firme, irmão, nós precisamos se alimentar da palavra de Deus, que nós vamos estar falando um pouquinho mais para frente. Precisamos vestir a armadura de Deus. Essa armadura aqui era Paulo, que ele estava comparando um soldado romano. Era todas as roupas que ele vestia. E ele comparou a roupa do soldado com a nossa proteção que Deus nos dá também, através da palavra, da oração. Porque às vezes nós não vencemos a guerra só atacando. Nós vencemos também se defendendo. Jesus, ele foi tentado pelo diabo. Como que ele se defendeu? Pela palavra Pela palavra, irmãos. Ele venceu o inimigo pela palavra. Porque ele conhecia a palavra. Você conhece a palavra de Deus? Você sabe falar um versículo de cor da palavra de Deus? Ah, o Senhor é meu pastor. Esse é fácil, né, irmãos? Irmãos, nós temos que comer essa palavra aqui. Não literalmente falando, irmãos. Comer no sentido espiritual. Para que nós possamos vencer as coisas espirituais que acontecem. Vencer as lutas que nós temos no nosso dia a dia. Acontece um negocinho lá e você já fica desesperado, apavorado. Por quê? Porque você não tem buscado a presença de Deus, não tem buscado a palavra.
E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando você conhece, irmão, você fica liberto. Às vezes é uma coisa tão simples que você não sabia, faz toda a diferença quando você fica sabendo, não é? E puxa, eu não sou mais ignorante a respeito desse assunto. E se você conhecer a palavra de Deus, você não vai ser ignorante a respeito do mundo espiritual, a respeito do que Deus tem preparado para você. A palavra de Deus tem inúmeras e inúmeras promessas para a sua vida. Você conhece as promessas de Deus? Se você não lê a palavra, você não viu uma pregação, como o irmão falou que ele gosta de ouvir a pregação no discipulado, Deus fala com ele, você não vai conhecer as promessas que Deus tem para você. E aí a palavra de Deus fala que o meu povo perece, sofre, porque não tem conhecimento. Porque, miolo pequeno. Por quê? Porque não busca. Irmãos, nós temos que abrir nossa mente para que o Senhor possa transformar nossa vida. Abrir o nosso coração. Aleluia. Irmão, mas o versículo principal que eu queria chamar a atenção dos irmãos é o versículo 12. Vamos ler de novo aqui. Pois nós não temos de lutar contra a carne ou sangue, e sim contra os principados e contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Você entendeu esse versículo, amado? Irmãos, nossa luta não é contra o nosso irmão. Nossa luta não é contra os nossos parentes, nossos filhos, nosso cônjuge. Nossa luta não é contra o nosso amigo, nosso colega. Irmãos, nossa luta é contra o inimigo, irmãos. Às vezes, o nosso amigo, o nosso parente, nosso cônjuge, eles são instrumentos do inimigo para tirar a nossa paz. E acontece uma coisa que você vai brigar com aquela pessoa, mas é para tirar a sua paz, para tirar a sua alegria. Irmãos, você tem que orar e pedir para Deus mover a situação. Nas regiões celestiais, irmãos, o que aconteceu quando mandaram fechar todas as igrejas? O que a igreja fez? Nós fizemos o quê? Oração e jejum. O que aconteceu? 10 dias, não foi? Quem lembra aí? 10 dias. A igreja abriu de novo, irmãos. Nós vencemos como? Nós vencemos no mundo espiritual. E aí liberou o espiritual, veio para o natural. Irmãos, é assim que funciona. Não adianta a gente querer ficar brigando com o prefeito, com o governador, com o presidente, com o deputado, com o senador. Irmãos, nós temos que orar, irmãos. Quando Deus abre a torneirinha lá em cima, Ele abre, irmãos, não tem quem segura. Quando Deus abre uma porta, irmão, não tem quem fecha aquela porta. Só Ele que pode fechar, irmão. Só Ele é que fecha a porta. Nossa luta não é contra as pessoas. Às vezes a gente fica com ódio das pessoas, irmão. Não devemos ter ódio das pessoas. Aquela situação que aconteceu para haver a discórdia, irmão, para haver a discórdia entre vocês, foi o inimigo que criou. O diabo, ele fica ao nosso derredor, bramindo como um leão, buscando quem ele possa tragar. Ele fica ali, irmão, esperando uma brecha para ele criar inimizade, entre o genro e a sogra. A sogra tem fama de chata, né? Irmãos, isso aí é tudo mentira do diabo, irmão. Minha sogra é uma bênção. Entendeu? Tem os defeitos dela, mas, irmão, na medida do possível, ela é minha segunda mãe. Amém? Irmãos, é verdade isso. Irmãos, o inimigo quer que nós briguemos e criamos inimizade com as pessoas. Mas, irmãos, nós temos que orar e buscar a Deus. Às vezes nós temos que dar um passo também, ir lá e pedir perdão para que a situação se resolva. Às vezes a pessoa fez uma coisa para mim ou para você, você fica lá 20 anos sem conversar com seu irmão, sem conversar com seu pai, com a sua mãe, aí dá um Covid nele, ele morre, você vai morrer, e isso aí, você ficou assim, brigado com ele, irmão. Toma o primeiro passo, mesmo que você esteja certo, vai lá, pede perdão, fala, puxa vida, pai, me perdoa. Aquele dia lá que aconteceu aquele negócio, me perdoa, estava errado.
Aí ele vai falar assim: poxa vida, filho, na verdade eu que estava errado, me desculpa. Pronto, irmão. Aí entra o conserto, irmão. A gente não pode levar as coisas para o pessoal. Nós devemos buscar entendimento na palavra e ouvir o que Deus tem para falar, irmãos. Se a gente não estiver conectado com Deus, firme na presença de Deus, irmãos, nós não vamos conseguir vencer. Nós não vamos conseguir. O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Essa é a missão dele. Ele quer destruir a nossa vida, roubar nossa alegria, roubar nossa... Nós cantamos aqui que nós não somos mais escravos do medo e vivemos todo dia com medo, irmãos. Nós temos que confiar em Deus e deixar o medo de lado. Sabe, nós estamos vivendo num tempo em que estão pregando medo por aí, irmãos. Mas, irmãos, 10 mil cairão ao meu lado e 10 mil cairão, 1000 cairão ao meu lado e 10 mil à minha direita, mas nós não seremos atingidos. Ora lá macheca lá baixeira e ande canta lá. Irmãos, nós não somos mais escravos do medo. Você é filho de Deus. Deus te escolheu, não fique com medo. Seja prudente, lógico. Seja prudente. Mas não seja medroso. A palavra de Deus fala que nós não devemos ser medrosos. Não, o reino de Deus não é para os tímidos. Nós devemos ser ousados, irmãos. Ter ousadia no nosso coração. Para pregar a palavra. Para que o mundo espiritual seja aberto para mais pessoas tenham entendimento de que essa palavra aqui, ela salva, ela cura, ela liberta. Essa palavra que nos conduz para a vida eterna, irmãos. É isso que nós devemos entender. Estava conversando com o irmão, ele contou para mim um testemunho dele ontem. E aí ele começou a contar o testemunho, e eu não falei para ele que eu ia pregar hoje, né? E Deus foi confirmando a palavra, que a nossa luta não é contra carne ou sangue. Ele falou para mim que, há muito tempo atrás já, né? Ele foi fazer uma entrevista de emprego, e naquela época lá, era um japonês que estava lá. Se ele tivesse assistindo, ele não está aqui hoje, não veio hoje. Se ele tivesse assistindo, ele vai dar risada. Tinha um japonês lá que fez a entrevista com ele, e beleza. Foi ele mais 3. Fez a entrevista lá, tal. Não vou saber contar nos mínimos detalhes que ele contou. Mas beleza. Aí perguntou para ele, né? Porque ele era jovem, ele tinha 20 e poucos anos, né? E ele ia trabalhar no turno da noite, na fábrica. E ele falou assim: nossa, eu tenho um problema com... Perguntou, né? Que religião que você é, né? Perguntou para todos que estavam lá. Ele falou: eu sou evangélico, né? E aí ele perguntou assim, né? Eu tenho um problema com os jovens, porque chega de domingo à noite, que tem que entrar à noite, né? De domingo para segunda para trabalhar, né? Eles tomam todos no final de semana, no domingão, e dá um nó no domingo à noite e não vem trabalhar. Aí ele falou assim: não, mas comigo você não vai ter esse problema, porque eu sou cristão, eu não bebo, né? Beleza. Aí conversou com os outros 2 lá, e aí falou assim para ela: você está aprovado na entrevista, tá? A gente vai ligar para você começar a trabalhar. Beleza. Depois de 2 dias, falou que morava com a tia dele, no fundo da casa da tia dele. Depois de 2 dias, recebeu a ligação de novo. Irmão, se eu contar errado, você não dá risada, hein? Recebeu a ligação de novo: você chamando você aqui na empresa para fazer a entrevista. Mas eu já fiz a entrevista já, ele falou, né? Mas foi lá, né? Chegou lá, era ele mais 3 de novo. E aí o japonês falou assim para ele: rapaz, você está aqui de novo? Né? Aí ele falou assim: o senhor já tinha falado que ia dar certo para mim, né? Eu vim aqui de novo. Aí faz a entrevista de novo, papapá. Então está aprovado. Daqui 2 dias a gente liga para você começar a trabalhar. Foi embora. Daí 2 dias chamaram ele de novo lá. Aí ele foi lá de novo. O japonês falou: mas de novo você aqui? Aí, o senhor falou que eu estava aprovado. Aí ele falou assim: eu mandei chamar todo mundo de novo, porque eu não sei o que acontece. Eu dou o aprovado no seu papel aqui, e ele some com o papel. E aí eu lembro de você, só que eu não lembro do seu nome. E aí eu chamei você de novo, e agora chamei de novo. Eu não sei o que acontece. E aí, mas agora está certo. Bateu lá, beleza.
E aí ele falou assim para mim: eu tive que orar e buscar Deus, porque a guerra estava no mundo espiritual, nas regiões celestiais. O japonês queria dar um emprego para ele, só que o inimigo estava querendo tirar a bênção dele. Eu não sei o que acontecia, que eles perdiam o papel que estava aprovado na entrevista. Você entendeu, irmãos? Como que o inimigo ele quer estragar a nossa vida? E aí o que aconteceu? Ele orou e buscou a Deus, e no mundo espiritual ele venceu. E aí deu certo. Depois, no outro dia, ligou, ele foi lá e já começou a trabalhar. Isso aí eu contei, irmãos, para ilustrar para vocês que o mundo espiritual, ele está aí. E nós devemos lutar com ele. Não é para a gente ficar com medo, nada. Não é para você ficar, ai meu Deus, que medo. Não. Jesus está conosco, irmãos. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Quando Jesus está com você, irmão, não tem o que temer. A quem temerei? O que me separará do amor de Deus? Perigo, espada, nudez, perigo, espada, né? É a morte. O que vai te separar do amor de Deus? Nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, irmãos, isso é uma verdade muito forte. 1 Pedro, já falei. Nós devemos, continuando aqui, que ele fala da verdade, né? Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficai firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido-vos os vossos lombos da verdade. Você tem falado a verdade? Ou você tem inventado mentiras? Porque se você se vestir da armadura de Deus e você contar mentira, você já não vai estar cingindo nada aqui. Você já não vai ser justo. Não vai ter justiça em você. Então toma muito cuidado com isso. Deus, como eu disse, Ele é Deus de princípios. Se você obedecer a palavra de Deus, se fizer de tudo que está escrito aqui, né? Você será abençoado. Mas se não fizer, você será amaldiçoado. É o que a palavra de Deus fala. E calçando os pés a preparação do evangelho da paz, ou seja, a palavra de Deus. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. O inimigo fica lá lançando seta na nossa vida, na nossa mente. Aí vem aquele pensamento: puxa vida, eu não consigo, eu não vou vencer, eu não posso fazer isso, eu não sou capaz. Fica lançando seta pensando: ah não, minha esposa chegou atrasada hoje. Nossa, ele chega 6 horas, meu marido 6:30 não chegou do trabalho ainda. Ah, ele está com outra. Isso aí, irmãos, é tudo seta maligna na sua vida. O inimigo fica jogando na sua mente para que você pense que, sabe, as pessoas não, seu marido está te traindo, ou sua esposa, ou seu sócio está te traindo. Lógico, às vezes pode acontecer, pode. Mas, irmãos, se você conhece seu marido e sua esposa, confia nele. Às vezes você é tão ciumento, fica pegando no pé. Irmãos, misericórdia. Se ele gosta de você, ele vai ficar com você, não vai atrás de outro. Tem nada a ver isso aqui que eu ia falar. Irmãos, não seja ciumento, irmãos. Eu não ia falar nada disso. Não seja ciumento, irmãos. Irmãos, o ciúme é falta de confiança, irmãos. Pergunta para minha mulher se sou ciumento. Sou, amor? Não sou ciumento. Nem um pouquinho, verdade, pergunta para ela. Porque, irmãos, se ela não quiser ficar comigo, pode ir embora, não tem problema. Irmãos, eu tenho que gostar mais de mim do que dela, concorda? Você fica aí brigando com seu marido, pegando no pé dele, aí, ó, não dá para ele jogar uma bolinha com os amigos, irmão. Pelo amor de Deus, não dá para assistir um joguinho na TV, misericórdia. E vice-versa. Jogar bola não está podendo, né, irmão? Mas agora, daqui a pouco vai poder, em nome de Jesus, né? Irmãos, você fica... Passou a sombra do lado assim, meu Deus do céu, o que é isso aí? Irmãos, é sério isso, viu? O ciúmes excessivo, ele termina com muitos casamentos, tá? Não sei por que eu falei isso, mas Deus sabe.
Irmãos, a nossa fé é o nosso escudo. Você tem fé, como o pastor disse no começo, que fala lá em Hebreus? Ele fala aqui do escudo. O escudo é a nossa fé. Se nós temos fé, irmãos, nós temos o escudo nos protegendo. Agora, se a nossa fé é fraca, qualquer coisa que acontece te abala, irmãos, você tem que perseverar na sua fé. Você, igual a parábola do semeador, né? Onde que está caindo a sua mente? Em você? Na boa terra ou está caindo pelo caminho? Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orai em todo o tempo. Salmo 119, 105 fala que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza? Ô glória. A nossa salvação, irmãos, ela tem que ser clara na nossa vida. No mundo espiritual, para a gente entender o mundo espiritual, as pessoas às vezes não entendem que é só ela aceitar Jesus e ser batizada, como a irmã foi batizada hoje, né? Ontem, né? E você vai ser salvo. E o inimigo fica jogando seta na sua cabeça. Ah, mas se você morrer, você não vai para o céu, não. Você é muito pecador. Você é falho. Mentira, irmão. Se você aceitou Jesus e você vive na presença dele, pediu perdão sobre os seus pecados, Deus já te salvou. Isso é mentira do inimigo. Ele fica lá martelando, jogando seta na sua cabeça. Irmãos, isso é mentira, tá? Mentira do inimigo. E nós também devemos lutar, irmão, contra a nossa carne, para que nós possamos vencer também o espírito, o mundo espiritual. Eu quero ler uma passagem com os irmãos, Gálatas 5. O capacete da salvação, irmãos, ele é usado para guardar a nossa mente. Deus, ele usa o capacete para proteger a nossa mente. Mas o que nós temos alimentado a nossa mente? Você tem ocupado sua mente com o quê? O que tem? A palavra de Deus fala que nossos olhos é a janela da alma. O que você tem visto com seus olhos? Coisas boas? Coisas que edificam? O que você tem olhado? O que você tem deixado entrar na sua alma? Para que a sua mente ela esteja protegida. Você tem visto coisas boas? Ouvido coisas boas para que a sua mente esteja sadia? Se você ficar vendo só coisas ruins, os meninos aí vendo aquela fotinha esquisita, você está alimentando a sua mente com coisas que não são de Deus. E aí o capacete não vai servir para você. A sua mente vai estar poluída. Tem aquele negócio de mente poluída? Você vê, as pessoas fazem uma brincadeira, ou seu mente poluída, né? Tudo leva para o outro lado, né? Irmão, depois a gente se converte, a gente deixa de ser mente poluída, né? Ah, faz uma piadinha lá, tudo piadinha com segundas intenções. Amados, nós devemos ser sal da terra, ser diferença. Se alguém fizer uma piadinha de mau gosto, né? Você faz de bobo, irmão. Não vai dar risada da piadinha suja, do ímpio. Sentar na roda do escarnecedor, né? Ocupa sua mente com a palavra de Deus. Gálatas 5,16. Digo, porém, andai no Espírito, e não satisfazeis a concupiscência da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Não vou ler o que é as obras da carne aqui, que vocês já estão, né, careca de saber. Quando nós andamos no Espírito, como nós falamos no começo, nós alimentamos a nossa carne, nosso espírito. A nossa carne, irmãos, ela luta constantemente contra o nosso espírito. É uma guerra todo dia. Se você não alimentar o seu espírito, a sua carne vai vencer. É como dois cachorrinhos brigando. Tem o branco e o preto. O branco é o espírito e o preto é a carne. Se você alimentar mais o preto, que é a carne, ela vai vencer o branco na luta.
ou vice-versa. Então, o que você tem alimentado mais? A sua carne ou o seu espírito? A palavra de Deus fala, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo tem falado com a igreja nessa noite. É muito sério, irmãos. Se você não alimentar o seu espírito, você não vai vencer no mundo espiritual. Não vai vencer, irmãos. Não tem como. Não tem como, irmãos. A fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Se você lê, esse ouvir significa ler também. Se você lê a palavra de Deus e buscar, irmãos, cada dia a sua fé vai aumentar. Cada dia. Pode vir uma pessoa contra você e falar, poxa vida, você não vai vencer. Não. Deus falou que eu sou mais do que vencedor. A palavra de Deus fala que eu sou mais que vencedor. Sabe, você é um perdedor. Não. A palavra de Deus fala que eu sou mais vencedor. Não é só vencedor, irmãos. Não é só vencedor. É mais que vencedor. É mais que vencedor. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. Glória a Deus, Senhor. Nós somos mais que vencedor. E como alimentar? Oração, irmãos. Ler a palavra. Como alimentar o nosso espírito? Ler a palavra, orar, buscar a presença de Deus. Às vezes a gente fica lá 2 horas mexendo no celular e não ora 10 minutinhos. Não leu um texto da palavra de Deus, meia horinha ali, mas para ficar no celular, com o dedinho assim, né? Fica 2 horas lá, dá até cãibra no dedo. Mas para a gente buscar a Deus, irmão, a gente é preguiçoso. É verdade ou não é? Estou mentindo? Quem nunca fez isso, que atire a primeira pedra. Não é verdade, irmãos? A gente é preguiçoso. Mas, irmãos, nós devemos nos policiar. Nós devemos procurar ter uma rotina de buscar a Deus, de orar, de ler a palavra de Deus, de meditar naquela palavra. Não é para você ler 10 capítulos da palavra. Se você quiser ler, pode ler se tiver tempo. Mas leia um capítulo da palavra e medita naquilo lá, irmão. Você fica pensando naquilo o dia inteiro. Poxa, Deus, o que o Senhor está querendo falar comigo hoje? Deus começa a falar com você durante o dia. No meio do dia, você vai lembrar daquele versículo. Nossa, minha luta não é contra a carne ou sangue, mas sim contra os principados e potestades. Acontece um negócio lá, que dá uma zica lá, dá uma briga. Você vai lembrar, Senhor, me ajuda. Minha luta não é contra essa pessoa, é contra as regiões celestiais. E, irmãos, Deus, Ele traz o versículo no seu coração, irmão. Se você não buscar e não orar, e não buscar a palavra de Deus, você não vai ter conteúdo para vencer no mundo espiritual. Você não tem o conteúdo. A sua vida é uma vida vazia. Como que nós vamos sendo cheios? Buscando e buscando e buscando e buscando. Jesus, ele falou que nós devemos orar sem cessar. Orar sem cessar. Não é que você vai ficar orando o dia inteiro, mas você não está falando, mas você está na mente. Senhor, vai tomando conta, vai no caminho, e vai cuidando da minha esposa, e vai cuidando dos meus filhos, e vai cuidando do meu genro, e vai preparando uma nora para mim, e vai preparando um genro para mim, e vai preparando, Senhor, um marido abençoado para minhas filhas, e vai preparando, Senhor, uma esposa abençoada, uma mulher de Deus para casar com meu filho, para que ele continue sempre sendo um homem abençoado, e uma mulher fiel a Deus, um homem fiel a Deus. Irmão, se você não ficar falando essas palavras, trazendo a existência, irmãos, fé é trazer o que não existe à existência, trazer essas palavras à existência. Se você não trazer isso à existência, irmão, não vai acontecer, irmãos. Não vai acontecer. Depende de mim e de você. O pastor, ele ora pela igreja, mas ele não vai lembrar de orar por todos os irmãos todos os dias, irmão. Você tem que ir lá e buscar a Deus. Você tem que ter essa maturidade de ir buscar o Senhor. Aí a gente trabalha o dia inteiro, chega em casa esgotado. Não lê a Bíblia, não ora, não tem um devocional, não tem um momento com Deus. E aí a gente vai morrendo. Vai morrendo. Porque o nosso espírito não vai sendo alimentado. E a carne, irmãos, é facinho de alimentar a carne. Vou pôr um filminho na Netflix lá. Facinho de alimentar a carne. Vou pôr uma musiquinha aqui, não sei o que, vou comer um churrasquinho. Facinho de alimentar a carne. É muito mais fácil, irmão.
Não estou falando que é errado você fazer tudo isso, não. Mas você tem que também buscar o Senhor. Buscar a palavra de Deus. Buscar, sabe, estar perto do Senhor. O Senhor, Ele quer revelar para você coisas ocultas que você não sabe. E Ele quer falar com você, mas você está longe dEle. Você vem na igreja, amém, escuta a palavra, mas e aí fica a semana inteira sem orar, sem uma oração. Vocês estão entendendo, irmãos? Deus, Ele quer revelar coisas ocultas para nós. Coisas que só Ele sabe da sua vida. Ele quer falar para você aquela, sabe, aquele segredo que é só seu e dele. Ele quer. Mas Ele está esperando você buscar Ele. Ele está esperando você abrir o seu coração. O Senhor Jesus, Ele é extremamente educado, irmãos. Ele não é mal educado. Ele não entra onde Ele não é chamado. Ele não invade o seu coração como o inimigo faz. O inimigo não, ele chega destruindo tudo, roubando e acabando com tudo. Não, Jesus não. Ele chega no seu coração somente se você chamar por Ele. Somente se você buscar, Senhor, entra na minha vida, no meu coração. Sabe, Senhor, cuida do meu dia. Às vezes você está saindo de casa e vai caminhando para o trabalho, vai orando para Deus abençoar o seu dia, para Deus abençoar o seu trabalho. Aí você não ora nada, chega lá, está uma tribulação lá. Irmão, você ora, Deus já vai mandando os anjos para abençoar o seu, irmão. Os anjos já vai estar lá lutando por você. Se tem algum problema lá, Deus já vai resolvendo antes de você chegar, irmão. Chega lá, tá uma mãozinha com açúcar para você. É ou não é? Estou mentindo? É verdade, irmãos. Só que se a gente não mover o mundo espiritual ao nosso favor, nada acontece. Nada acontece. Quero que você entenda que depende de você, irmão. Eu não consigo fazer por você. Tem coisas que só você consegue. A salvação é individual. Cada um tem o direito de escolher. Tem um livre-arbítrio. Deus, Ele deixou nós escolhermos isso. Agora, você vai receber o tanto que você buscar. Tá? Leve essa palavra no seu coração. Deixa eu ver se tem mais coisa para falar aqui. Sabe, às vezes a gente fica lá assistindo uns filmes demoníacos lá, irmão. Filme de zumbi, filme não sei o quê. Irmãos, a janela da nossa alma é os nossos olhos. A gente fica escutando uma música que não agrada o Senhor. Essa semana faleceu aquele moço lá, o Kevin, né? Kevin, nunca ouvi falar, nunca tinha ouvido falar dele. Mas, irmãos, coisa boa ele não estava fazendo, irmãos. Está transmitindo, né? Irmão, se nós vivemos na presença de Deus, irmãos, se nós vivemos na presença de Deus, nós somos abençoados. Agora, se nós ficamos longe de Deus, Deus não pode nos abençoar. Uma vida de pecado, de promiscuidade, de obras da carne, de buscar coisas desse mundo. Essa vida, irmãos, a gente não evolui no mundo espiritual. Que você possa entender essa noite que nossa luta não é contra a carne ou sangue. A sua luta não é contra o seu marido e contra a sua esposa. Às vezes seu marido é crente, sua esposa não, seu marido não é crente, ou sua esposa não é crente, não conhece o Senhor, e você fica lá falando na orelha dele: vamos para a igreja. Cadê o Silmar? Vamos para a igreja. Não tem que orar, irmão? Quantos anos? 23 anos, irmão. Você fica sendo o Espírito Santo, não pode ser o Espírito Santo na vida da pessoa. Quando Deus faz, acabou. Você tem que orar, porque é no mundo espiritual. A esposa dele venceu, ganhou ele para Jesus no mundo espiritual, irmãos. Orando e buscando, e ajoelho no chão, e orando e falando: Senhor, leva o meu marido para os seus caminhos. Leva o meu marido para os seus caminhos. O que aconteceu? Veio a pandemia, ele ficou com medo, né? E aí, chegou, irmão, mas foi o start que Deus precisava para trazer ele. Às vezes você não vem pelo amor, você vem pela dor. Oração no mundo espiritual, irmãos. Leve a sua vida num nível
diferente essa noite. Irmãos, nós aprendemos, nós somos inteligentes, pessoas inteligentes. Quando nós entendemos uma coisa, nós devemos colocar em prática na nossa vida. Você é inteligente, Deus te deu sabedoria. Peça para Deus te ajudar. Não sei como, mas Ele vai fazer. Amém, irmãos? Essa é a palavra que Deus tinha colocado no meu coração para a igreja essa noite. Para concluir aqui, então, o mundo natural e espiritual existem, tá? Há uma luta constante entre eles, constante. E nós devemos não lutar contra as pessoas, contra os demônios. Existem demônios, potestades, irmãos, que governam territórios. Aqui na América do Sul a gente vê que é muito puxado para o lado da sensualidade. Na África, por exemplo, é a sujeira, o demônio da sujeira, o principado que governa, a imundícia. Nós temos também no Brasil esse principado maligno de corrupção, irmãos, que é muito sério, que nós devemos orar para que Deus derrube esse principado do nosso país. E como que nós vamos vencer isso aí? É só nas regiões celestiais, para que nossos governantes entendam que eles estão pecando, estão errados, e eles se convertam ao Senhor. Porque se eles se converterem ao Senhor, irmãos, eles vão parar de fazer as coisas erradas. Não é todos que fazem, mas quem faz, né? Irmãos, nossa luta não é contra a carne ou sangue. E é isso aí. Que Deus possa abençoar você, possa abençoar a sua família, que essa palavra possa, em nome de Jesus, ter entrado no seu coração, e que possa transformar a sua vida, que possa ser uma palavra rema, irmãos. Eu oro para que essa palavra seja uma palavra rema. O que é a palavra rema? Aquela palavra que você recebe, que dá aquela... Pega isso, irmão. A palavra de Deus, ela gera fé, irmão. Fé. Amém? Que possa no seu coração, em nome de Jesus. Toda a honra e toda a glória ao Senhor. Agradeço a Deus pela oportunidade. Vai orar aqui, pastor? O senhor tem os pedidos de oração? Tem duas irmãs aqui pedindo oração. Eu queria acrescentar aqui também um pedido de oração para o meu chefe lá de Araraquara, que a família dele está com Covid e está em isolamento. Mas está tudo bem, só está com uma gripe, que Deus possa agir, né? A Sandra pede oração para a Marisa Oliveira, que está com Covid internada. E a Marta pede oração pela família. Se você tem um pedido de oração, vamos ficar de pé, irmãos? Som. Foi. Se você tem um pedido de oração, agora é o momento para você estar apresentando diante de Deus. E você vencer lá no mundo espiritual. Agora a gente vai entrar no mundo espiritual para a gente vencer. Para a gente conseguir pedir para Deus fazer em nome de Jesus, se Ele quiser também, né? Porque Deus é Deus, Ele sabe de todas as coisas. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por essa noite. Te agradecemos pela vida de cada irmão, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por todos que estão aqui, todos que estão em casa assistindo essa noite. Irmãos, que Deus, o Senhor, possa estar abençoando essa palavra que foi ministrada. Que Deus, ela possa gerar frutos no nosso coração. Que Deus, essa palavra possa ser multiplicada na nossa vida, Senhor. E nós possamos entender que nós não devemos brigar com o irmão, e sim orar para que Deus possa estabelecer a paz, Senhor. Porque o Senhor é o príncipe da paz. O Senhor é aquele que traz a paz que excede todo entendimento. Irmão, eu peço para Deus que Ele derrame agora a paz do Senhor na sua vida. Aquela paz que só quem conhece o Senhor vai sentir nesse momento. A paz que, se você estava preocupado, se você estava ansioso, se você estava pensativo sobre uma questão, que Deus possa trazer a paz na sua vida agora. Aquela paz que vem do céu para a sua vida, porque Ele é o príncipe da paz. Eu oro, Senhor, pela Marisa, que está internada com Covid, Pai. Eu não conheço ela, Senhor, mas Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa agir na vida dela, Pai. Eu não sei qual é, Senhor, a gravidade, mas, Senhor, tem misericórdia, Pai.
tem misericórdia. Se ela não te conhece, Senhor, que o Senhor possa levantar um varão, uma varoa do Senhor, para ir lá pregar a palavra de Deus para ela no hospital, Senhor, para que ela possa te conhecer, Pai. Deus, em nome de Jesus, Senhor, eu oro pela família da Marta também, que Deus, em nome de Jesus, o Senhor venha estar abençoando essa família, guardando, livrando de todo mal, Senhor, e que Deus, o Senhor haja nessa casa. Deus, eu também oro pela vida da família do meu xará, do Douglas. Senhor, cuida deles, Pai, que não venha se agravar, Senhor, em nome de Jesus, Pai, e que nós que estamos aqui bem, com saúde, que o Senhor coloque os seus anjos nos guardando, Senhor, que o Senhor nos livre, Senhor, de todo mal, Senhor, que Deus, os seus anjos possam estar ao nosso redor, nos guardando e nos livrando, que o Senhor nos cubra com o teu sangue, Pai, o sangue de Jesus, que tem poder. Aleluia, aleluia, amém. Glória a Deus. Deus abençoe, Douglas. Pode se assentar, amém, irmão? Douglas, Deus abençoe. Irmão, eu louvo a Deus pela palavra do Senhor que vem nos ensinar. E nós ouvimos durante toda a nossa vida sobre a maneira que Deus quer que a gente viva, da maneira que Deus quer que a gente viva de uma forma agradável. Porque a palavra do Senhor é poder, amém, irmão? O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é poder. Glória a Deus. Deus abençoe, Douglas, essa palavra. Eu quero também lembrar que nós tivemos o batismo da nossa irmã Sandra, está aí, né, irmã Sandra, glória a Deus, da Aninha também. Então, praticamente toda semana nós estamos fazendo um batismo. Eu louvo a Deus. Se você não foi batizado, procure, que nós vamos te batizar em nome de Jesus. Amém, irmão? Eu quero nessa hora orar, e algumas pessoas estão falando, né, para nós, pediram para nós, assim, alongarmos até o momento da oração que nós estamos fazendo para as ofertas e dos dízimos, né? Porque nós, geralmente a gente não passa essa oferta, os irmãos estão em casa, né, e eu gostaria hoje de orar pela sua oferta e orar pelos irmãos de casa também, amém? Porque os irmãos estão pedindo, pastor, eu quero também receber a oração, né, nas questões financeiras também. Então vamos orar nessa hora, amém, irmão? Quero que você feche os seus olhos, e você que veio preparado para ofertar, se você quiser ofertar também na sua casa, existe o Pix, amém? Existe o número da conta. Deus abençoe você. Feche os seus olhos, Pai. Eu te louvo, porque todas as vezes que nós falamos sobre os dízimos, nós, Pai, trazemos o entendimento que o dízimo, ele é a nossa declaração, que nós sabemos que o Senhor que é o provedor da nossa vida. Todas as vezes que devolvemos o nosso dízimo, nós agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós, porque grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Sim, Pai, o Senhor tem sido muito bom conosco, mas a Tua palavra nos diz que Abraão devolveu o seu dízimo em honra ao Senhor, de uma vitória. Pela primeira vez a menção da palavra do Senhor nos diz que Abraão devolveu o seu dízimo, e assim nós também, Pai, temos a atitude de devolver o nosso dízimo em honra, declarando que o Senhor é a nossa força, que o Senhor é que nos dá a sabedoria. Se há uma porta aberta, foi o Senhor que abriu. Então, Pai, o nosso dízimo faz declaração em agradecimento a tudo que o Senhor tem feito por nós, porque grandes coisas tem feito por nós. A Tua palavra nos diz sobre oferta. A oferta é algo que nasce do coração do homem, é algo, Senhor, que cada um deve fazer aquilo que está no seu coração. E a palavra do Senhor nos diz: boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, o Senhor devolverá. Quero orar, Pai, pelas ofertas e os dízimos dos meus irmãos, aqui e também em casa, porque nós estamos levantando, Pai, estamos nessa obra para amplificação do templo do Senhor, e nós estamos avançando pela graça do Senhor, e te louvamos por cada um que tem ligado a sua vida em honra à Tua casa. Eles constroem, eles amplificam a casa deles, eles, Pai, abençoam a sua família, mas também abençoam a sua casa, e a Tua palavra nos diz: honra a quem merece honra. Pai, abençoa agora, nesse momento de oferta, os Teus servos que vão abençoar a Tua obra nessa hora, em nome de Jesus. Então, se você veio preparado, levante do seu lugar, e se você está preparado na sua casa, tem o número do Pix aí também, e da conta. Deus abençoe os irmãos. Irmãos, quero convidar você, enquanto você vem aqui, convidar os irmãos, se vier, vem pelo meio, depois a gente sai aqui para não tumultuar, né? Irmãos, quero convidar você, domingo, 9 horas da manhã e 7 horas da noite, nós temos o culto. Eu quero convidar os irmãos para essa semana.
uma oração especial do grupo que nós montamos. A pastora montou um grupo de pais e mães que oram. Quem faz parte do grupo aí, Deus abençoe, amém, glória a Deus. É como o Douglas falou aqui, nós temos falado muito em oração. Nós temos, meu irmão, muitos motivos para orar, mas quem tem filho sabe que vai ter que orar desde o momento que nasce até o momento que casa, amém, irmão, né? Para dizer a verdade, temos que orar a vida inteira, amém? Né? Porque os nossos filhos são nossa herança. Então nós temos esse grupo e nós vamos estar fazendo uma oração especial. Quero convidar você de casa também para trazer seu filho para vir aqui no domingo de manhã e domingo à noite. Nós vamos estar orando uma oração especial pelos filhos. Nós temos visto muitos jovens 12, 13 anos nesse tempo, muita depressão, muita tristeza, muito vazio, né? Mas eu acredito também, irmão, na vida do pai e mãe que ora, esse mal pode ser combatido. Pode dar glória a Deus? Lógico, você tem que fazer um acompanhamento, vai no psicólogo, né? Inclusive a Rebeca está fazendo psicologia, né? E eu louvo a Deus que os psicólogos são uma bênção, né? Mas eu acredito no poder da oração. A palavra do Senhor diz assim, ó, presta atenção: tudo que vocês pedirem em oração, crendo receberão. Você crê nisso? Amém, irmão? Então quero convidar para você ficar de pé nessa hora. Nós já vamos encerrar, mas eu quero orar para que os pais sejam despertados a batalhar, como Douglas pregou hoje aqui, no reino espiritual pelos seus filhos. Amém, irmão? Você tem um filho, né, que você ama, ore para ele, para que tudo o que ele for fazer, Deus esteja na frente dele. Amém? Vai casar? Ora para ninguém, né, para não vir uma bomba atômica na sua vida. As mães digam misericórdia, né? Falou da sogra aqui, mas sogra é tudo bênção, né? Glória a Deus, mas você tem que orar. Vai casar, vai orar. Vai fazer faculdade, vai orar. Vai para a escolinha, vai orar. Amém, irmão? Então a oração é algo muito importante. Feche os seus olhos, Pai. Oramos pelas ofertas dos nossos irmãos que hoje ofertaram, adoraram o Senhor. Que o Senhor os abençoe poderosamente. Mas eu oro também, Pai, para todos os pais que estão sofrendo com seus filhos, Pai, lutas na área das drogas, na área do relacionamento, na área, Pai, afetiva, dentro de casa. Pai, nós oramos para que toda essa escuridão que tem avançado sobre a vida da juventude seja destruída através do poder da oração. Porque o Senhor nos diz que tudo que nós pedimos em oração, crendo no Teu nome, nós vamos receber. Então no domingo nós vamos estar orando. E Pai, muitos filhos vão ser libertos das drogas. Muitos filhos vão ter o seu coração transformado. Aquele coração difícil, coração teimoso. Mas muitos filhos também, muitos filhos bons, muitos filhos maravilhosos, que o pai e a mãe não estão entendendo. Por que eles estão tão tristes? Por que é que eles estão perdendo o ânimo de muitas coisas, muitos até de viver? Pai, em nome de Jesus, que nesse domingo seja uma oração poderosa, orando junto com a igreja do Senhor. A mão do Senhor vai agir, o Espírito do Senhor, o Senhor vai enviar verdadeiras legiões de anjos para combater esses demônios que estão agindo, destruindo, causando tanto sofrimento na vida da juventude, não só na juventude. Orar, pais e mães, orar por filhos que estão casados e que têm tantos problemas, Pai. Eu creio que a Tua palavra é verdade e que a Tua igreja, Pai, quando ora unida, as portas do inferno, elas são fechadas. Domingo, muitas pessoas vão ser libertas aqui, pelo poder da oração, em nome do Senhor Jesus. Então, meu irmão, venha, traga seu filho, se não puder, traga aí até uma peça de roupa. A gente faz isso porque é uma atitude de fé. Se quiser trazer, traz. Mas se você puder trazer, ele traz, para que ele possa ser abençoado. Se você não puder, nós vamos orar, ele vai ser abençoado do mesmo jeito. Pai, que a bênção do Senhor seja liberada sobre os irmãos de casa, sobre a igreja do Senhor. Levante a sua mão agora, que a graça do Pai, do Filho, a comunhão do Espírito Santo e seja sobre a sua vida e sobre a sua família. Deus abençoe os irmãos de casa, Deus abençoe os irmãos aqui. Olha para o seu irmão e fala assim: irmão, estou te vendo, não adianta esconder. Deus abençoe você. Fala para ele: Deus abençoe você. Domingo chega cedo para não ficar sem lugar, domingo de manhã e domingo à noite. Deus abençoe os irmãos aí, amém? Deus abençoe, glória a Deus, aleluia.
Louvado seja Deus.